22, verso 28, onde nós lemos o seguinte: não removas os limites antigos que fizeram seus pais. Esse é o tema da nossa palavra que estaremos falando junto aos irmãos. Naturalmente, dada a ausência de participação aqui junto aos irmãos, quando eu faço, naturalmente faço carregado de muita alegria e agradecendo o meu pastor, porque me distingue em cada ano para que eu fale. Mas agradeço os senhores porque me ouvem, né? E se põem à minha disposição para me ajudar, orando para que Deus facilite, né, as expressões que eu vou usar aqui. O texto escolhido, ele está dentro de um assunto remanescente que eu já venho trazendo de lá até aqui. Cada ano que tenho a oportunidade para falar, eu procuro colocar junto aos irmãos uma palavra que alicerce cada vez mais a nossa posição espiritual. Principalmente quando é sabido que não falamos para um plenário homogêneo, pois junto aos irmãos nós temos cooperadores, diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores. Esse plenário carece de que nós nos associemos numa só direção, né? Numa só direção, pois todos somos iguais perante o Senhor. E eu procuro dar uma conotação que alicerce nós na vida que estamos trazendo lá de trás até esta parte. Conversava com o pastor Jairo aqui, e o pastor Jairo mencionou grandes figuras da nossa igreja que passaram. Mas Jairo fez várias citações, fulano, beltrano, passaram aqueles. Naturalmente, passaremos nós. E a igreja continua a sua caminhada. Mas é importante que zelemos pelo trabalho daqueles. É importante que demos continuidade àquilo que aqueles fizeram. Porque o que eles fizeram até aqui foi bom, tá? Deus, quando fez todas as coisas, a Bíblia diz que ele parou lá na frente e viu que estava tudo muito bom. E nós, numa parada rápida, olhamos para trás e vemos que o que aqueles fizeram foi tudo muito bom. Haja vista que estamos aqui. Eles começaram com um grupo pequeno, e este grupo foi engordando, de dia a dia, mês a mês, andando, e veio crescendo, e hoje nós temos esta igreja monstruosa, não só no Brasil como no mundo, e não cabe a nós interromper a sua caminhada, criando instabilidade no trabalho tão bem feito que fizeram os nossos irmãos. Então, a minha palavra, ela é mais para que nos lembremos de lá. É mais para que, numa parada para meditação, olhemos para trás e acompanhemos o que vem de lá. E nos enquadremos aí e continuemos juntos, ajudando a fazer, sem que mexamos em nada, pois tudo que foi feito até agora foi bom. Glória a Deus.
Assembleia de Deus. Quando nós, assembleianos, se tem gente de fora, pode até notar em nós algum egoísmo, porque nós falamos de Assembleia de Deus, enchemos a nossa boca, como diz o pessoal, né? Há um sorriso quando se menciona a nossa denominação. Eu gostaria que todos soubessem, eu já falei em outras oportunidades, que eu vim da Igreja Metodista, né? Eu aceitei o Evangelho na Igreja Metodista e graças a Deus por isso. Na boa hora, na forma como eu cheguei, graças a Deus, porque eu vim de lá. Eu vim de lá. E me enquadrei na Assembleia de Deus. Abri o meu coração. Deus confirmou a minha salvação, pois eu fui salvo na Igreja Metodista. Lá levantei minha mão, né? me batizei e vim pela imposição doutrinária e certa, enxergando aqui, me batizei novamente, porque lá, batismo igual o de lá, eu já tinha recebido na Igreja Católica, né? O salzinho na testa, e aqui precisava batizar. E eu me batizei. E graças ao Senhor, neste longo período, eu considero longo, nós estamos batalhando aqui há quase 58 anos. E, por misericórdia de Deus, em tempo corrido, chegamos aqui no Belém há 58 anos, quando aceitamos o Evangelho. E estamos indo até aqui, podendo dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. É uma alegria poder me somar com os irmãos, né? Falar o que os irmãos falam, dizer o que o irmão José Evenido acabou de dizer e tantos outros que têm falado a mesma coisa. Nós damos graças a Deus por esta igreja. Damos graças a Deus por cada irmão que pertence a esta igreja. Damos graças a Deus pelo ministério constituído pelo Senhor. Mas agradecemos a Deus. É aquele caso, a gente fica sem falar quando tem a oportunidade e não quer parar mais. Né? A turma está achando bom porque é para dar fome, né? Vocês saindo daqui já entram lá. Deve ter alguém dizendo, graças a Deus, que é o pastor Pereira que vai falar. Ele vem com uma fome tremenda de falar. Quando ele parar, nós entramos aí no corredor e... Então, irmãos, esta igreja, a Assembleia de Deus, vejam bem, que alegria, que comemorou este ano, em 18 de junho, 96 anos de sua existência no Brasil. Com alegria nós podemos afirmar que estes 96 anos de Pentecoste no Brasil, e que renderam muitos bons frutos, têm se estendido para todos os países limítrofes, assim como Europa, Ásia e tantos outros países do mundo. Este trabalho tem se arraigado por aí. E é importante porque nós somos parte no feito. Aonde for que haja alguém pregando em nome da Assembleia de Deus, tem o meu nome, tem o teu nome, tem o nosso nome. Passados estes anos, é possível que observemos com muita clareza o quanto Deus tem feito. Não podemos ser injustos. Nós que pertencemos a este ministério, e naturalmente quando tecemos considerações acerca do que eu estou falando, o pessoal diz que a gente puxa a sardinha para o nosso lado. Nós falamos muito aqui na capital, sem que nos esqueçamos e sem que sejamos injustos,
para com os nossos irmãos de todo o estado de São Paulo, pois sabemos o quanto eles têm sido valorosos na pregação por aí, pois a igreja cresce de uma forma quase que homogênea, a maneira que cresce aqui, cresce ali, cresce acolá, e o trabalho se estende de uma forma gloriosa. É a Assembleia de Deus em movimento. Louvado seja o Senhor. Ainda hoje, aqueles que se colocam à disposição do Mestre para o servirem com desprendimento e dedicação e humildade, recebem quase sempre do Senhor a devida paga. Eu sou o secretário da igreja, já adquiri a vitalicidade, né? Adquiri vitalicidade, já estou beirando aí quase que... Quando o pastor chegou, chegamos juntos e ele não sai, eu não saio. Agora vem o dueto também não sai, nós não saímos. Daqui nós não saímos. Glória a Deus. E assim, é o que o José Ivanildo falou. Enquanto fizermos a vontade de Deus, Ele nos mantém ali. Ele nos mantém. Se entrar para a esquerda ou para a direita, esteja certo, Ele te tira. E Ele te tirando, não estribuche. Saia contente, saia dando glória a Deus, né? Porque, conforme disse o pregador, é o tempo, né? É o modo. É preciso que reconheçamos quantas dificuldades tiveram nossos irmãos pioneiros, aqueles que começaram, deram início à coisa, para nos trazerem e aqui difundirem esta chama gloriosa, oferecida por Jesus aos discípulos então, porque ele disse, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Eu gostaria de prepará-los para o seguinte, estaremos falando sobre dons espirituais, sobre batismo com o Espírito Santo, mas naturalmente não é no sentido de ensiná-los a buscar o batismo com o Espírito Santo, pois, conforme é sabido, nós, por misericórdia de Deus, todos somos batizados com o Espírito Santo. Mas o que é que queremos? Queremos, através das nossas palavras, dizer que convém que conservemos aquilo que recebemos dos nossos irmãos, os nossos pais na fé, que nos ensinaram, nós aprendemos e agora no aprendizado que estamos exercendo, é bom que conservemos, zelemos por aquilo que por misericórdia nós temos recebido do nosso Deus através de nossos irmãos. Desde a sua fundação, a Assembleia de Deus vem cumprindo a missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Realmente isto acontece. Aonde for que haja um assembleiano, ali tem alguém dizendo que Jesus Cristo salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Ali tem alguém impondo as mãos sobre os enfermos e Jesus curando. E o seu nome sendo glorificado por todos. É a função gloriosa desta igreja. Nós louvamos a Deus porque o Senhor nos salvou e nos colocou aqui. A pregação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo só é eficaz. O Senhor sabe disso, eu sei, nós sabemos. Só é eficaz, só traz resultado se for feita a pregação sob o manto do poder que vem do alto, dos altos céus. Naturalmente, a inspiração que eu tenho, que o Senhor tem, que nós temos para pregar o Evangelho, nós recebemos de Deus através do batismo com o Espírito Santo, através dos dons espirituais, através da força poderosa, transcendental, que não vem de baixo, mas vem de cima. Aleluia! Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4... São Paulo diz,
a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavra persuasiva de sabedoria humana, mas na demonstração de Espírito e de poder. Louvado seja o nome de Jesus. É por isso que eu me apressei para dizer para os irmãos que o nosso intuito é levar uma mensagem conservadora para os irmãos. Conservarmos o que nós temos aprendido. Estamos aqui. Volto ao meu assunto com o pastor Jairo. Olhando, nós começamos lá atrás, e de vez em quando vai um, vai outro, e nós estamos preparados também, né? Aguardando também a nossa vez. Não adianta deixar para amanhã, para depois. No dia de Deus, em Ele querendo, Ele me chama, Ele te chama, e Ele nos chama, e nós alegres voltamos para o nosso lugar, né? Seja o Senhor para todo sempre. Glória a Deus. É uma bênção poder ver que aquela chama do Espírito Santo é como poder encorajador e renovador. Percorreu todo o nosso país, chegando aos mais distantes lugares, e depois foi avançando para outros países, fazendo arder a chama pentecostal, característica desta igreja conhecida hoje como a maior denominação pentecostal no mundo. Daí a nossa responsabilidade como servo de Cristo e chamado para o santo ministério em manter aquilo que os nossos pais passaram para nós. Temos responsabilidade. Eu gostaria de dizer aos irmãos o seguinte: a nossa posição é como diz a palavra, em relação a Cristo, não é somente crermos nele, mas também padecer por ele. Apesar de não é esse o assunto que eu quero dar. Eu quero dizer que nós temos responsabilidade. O Senhor tem responsabilidade. O Ivanildo falou da preocupação do pessoal que quer ir. Já fui a diácono, quando é que eu vou a presbítero, quando é que eu vou a pastor, e até que procede. São Paulo diz que quem almeja isto está no caminho certo, né? Está no caminho certo. Agora é bom que nos conscientizemos da grande responsabilidade que nós detemos em dar continuidade a isto. Esta igreja vem poderosa de lá até aqui. Ela precisa continuar numa posição horizontal, vertical. Ela tem que crescer cada dia. Aleluia! Ela tem que continuar assim até a volta de Jesus. Ela não pode sofrer solução de continuidade, pois nós fomos colocados para isto. Aleluia! Nós fomos colocados para darmos continuidade a esse trabalho. E cada um de nós deve saber que tem diante de Deus responsabilidade para aquilo que nós fazemos. E principalmente nós, que por misericórdia detemos uma função mais adiantada de que os outros. Por exemplo, o senhor é pastor de um campo, pastor de uma congregação. No nosso caso, aqui na capital, pastor de um setor. A nós cabe dar continuidade a esta coisa aí. A nós cabe fazer com que, ao chegarmos no final da nossa caminhada, sairmos com a consciência tranquila, cumprir a minha obrigação. Senhor, pode me levar. Estou à tua disposição. Cumprir com a minha obrigação. Eu não fui omisso a nada. Aleluia. Eu executei a tua vontade. Aleluia. Todos têm que estar preparados para, no momento aprazado, poder se apresentar diante de Deus dizendo isto: cumprir a minha obrigação. Temos de ter sempre como atual a recomendação do profeta Oséias, que conclama dizendo
ao povo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aleluia! E quem prossegue em conhecer ao Senhor, a cada dia sente mais necessidade de ser revestido do poder de Deus para o exercício desta função gloriosa. Olha, é o meu caso, é o teu caso, é o nosso caso. Temos que avançar nesta direção. São Paulo, falando acerca dos dons e dos ministérios, ele chega numa parte quando diz: se é ensinar, que haja dedicação no ensino. Há uma preocupação. Uma boa parte do nosso povo não gosta de ler, né? Uma boa parte do nosso povo não gosta de ler. Uma boa parte dos nossos obreiros e pregadores carregam muito sobre o Espírito Santo. Não precisa ler, porque na hora, quando você abrir a boca, o Espírito Santo diz o que você tem que falar. Então não precisa se preocupar, né? São aquele grupo que adotou a lei do menor esforço, mas não há necessidade de que saibamos o que nós estamos falando para o povo. A necessidade de que, em pegando a Bíblia, aleluia, localizemos o assunto que precisamos falar e tenhamos condição, facilidade, liberdade espiritual para dizer aos irmãos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em relação aos nossos ouvintes. Louvado seja o Senhor. Haja dedicação, se dedique na leitura da palavra de Deus. Aleluia! Veja a sua responsabilidade. Veja que no universo de milhões de pessoas, foi o Senhor que foi escolhido. Foi eu. Fomos nós os escolhidos. Aleluia, aleluia. Fomos nós que fomos levantados para o exercício de uma obra que a Bíblia diz que os anjos quiseram fazer. E o Senhor disse: não, eu tenho um povo lá embaixo para isso. O Senhor contava contigo, o Senhor contava comigo, o Senhor contava conosco. Exerçamos então, meus irmãos, a nossa responsabilidade funcional. Assembleia de Deus, aleluia, marca no Brasil uma história. Eu gosto dessa passagem, eu fico tão sensibilizado lendo essa passagem. Uma história de homens e mulheres que, através de esforços e de dificuldade de toda forma, através de exemplos, lágrimas, sorrisos, com fé e ousadia, espelhadas em seus rostos, onde brilha a luz do Espírito de Deus, leva ao doente a palavra que cura, ao pecador a palavra que liberta, ao aflito a palavra consoladora, ao desesperado a palavra da esperança, ao cético a palavra da verdade, a palavra infalível e inegável, contra a qual não há argumento, nenhum argumento pode se sustentar, pois Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Aleluia! Não há argumento contrário. Quando você fala assim, o povo para te ouvir. Aleluia! O povo quer saber o que quer dizer isto. E nós continuamos pregando. Jesus salvando, curando, batizando com o Espírito Santo, pois a Bíblia diz que os irmãos saíram pregando e ele confirmando as palavras com os sinais que se seguiam. Louvado seja o nome de Jesus. Isto é agradável, gratificante. E bem, meus irmãos, quem vos fala, um ancião que está chegando a 81 anos. A maioria deste período falando isto que estou dizendo para vocês. É tão gostoso falar isso. A gente fica pregando sozinho, já gosta tanto de pregar. Eu não tenho ninguém para ouvir, prega dentro do carro e está pregando. E é uma maravilha. Não pare.
Aleluia, não pare, não mudemos o rumo, continuemos nesta direção, continuemos dizendo: o homem salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Não deixemos de falar, lembremos do testemunho de João Batista acerca de Jesus. Diz o texto, e naquele dia, naquele tempo, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: aleluia, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E João continua dizendo: eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de levar a sua sandália. Este de quem eu falo, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia, glória a Deus. Eu quero só relembrá-los. Volto ao assunto, irmão, mas o pastor Pereira está nos incentivando a buscar o batismo com o Espírito Santo, e eu digo não, eu estou incentivando a você manter a chama pentecostal que você recebeu de Deus. Aleluia, passando para os outros. Olhe bem, não ensinemos nossos ouvintes a falar línguas, como estão fazendo por aí, mas os ensinemos a buscar o batismo com o Espírito Santo, pois Jesus os batiza e o Espírito Santo ensina, aleluia, a língua dos anjos, que o Senhor sabe, eu sei e nós sabemos. Louvado seja o nome de Jesus. A necessidade de que não paremos de falar isto para o povo. Glória a Deus. Eu me ressinto como um dos mais velhos, aleluia, como um dos mais velhos aqui, glória a Deus, eu me ressinto do seguinte: eu quero me dirigir aos pastores, administradores de igreja, presidente de campos, setoriais. Os senhores continuam na rua com o povo, na evangelização, aleluia, nas campanhas, aleluia, com o povo na rua, distribuindo o trabalho evangelístico. Os irmãos estão fazendo isto? Deus abençoe, continue, não pare de fazer. Os irmãos continuam ainda administrando o culto matutino, continue fazendo. Os irmãos continuam ainda regularmente administrando a escola dominical, continue fazendo isto. Isto tudo é coisa de Assembleia de Deus, aleluia, aleluia, é coisa de Assembleia de Deus. A alegria que sentimos nos nossos templos, no culto à noite, o irmão pregando, aquele profetizando, aquele falando língua estranha, aquele cantando hino oficial. Isto tudo é Assembleia de Deus, aleluia, é fruto da nossa igreja, esta igreja poderosa que Deus levantou para ser bênção. O Senhor é bênção porque o Senhor é assembleiano, aleluia, dê graças a Deus porque o Senhor é assembleiano. Louvado o Senhor para todos sempre. Louvado seja Deus. O batismo com o Espírito Santo que Cristo ortogou e continua ortogando aos seus seguidores é o novo sinal de identificação do povo de Deus. Foi prometido, conforme vós sabeis, lá em Joel, e reafirmado por Cristo depois de haver ressuscitado. Essa predição teve cumprimento no dia de Pentecostes, conforme nós todos conhecemos, onde a Bíblia diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente, aleluia, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam assentados.
Lá na posteridade aconteceu comigo. Lá depois aconteceu contigo. Aconteceu conosco. Nós somos testemunha de todas estas coisas. Não deixemos de falar. Aleluia. Não deixemos de ensinar. Não deixemos de falar para o povo estas maravilhas. Louvado o Senhor. Porém, irmãos, não removamos os limites antigos. Toda esta boniteza, clareza de participação de Deus nas nossas reuniões devem continuar no limite da simplicidade, onde o seu glória a Deus alegra o coração de Deus. Aleluia. Onde a sua manifestação, falando em língua estranha, contenta o desejo de Deus. Não devemos sair dos limites. Glória ao Senhor. Os nossos irmãos pioneiros. É bom que dediquemos aqui algumas palavras àqueles. Aleluia. Eles criam na profecia de Jesus. Ou melhor, creram nas profecias de Jesus, onde está escrito: e vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desse dia. E os irmãos foram, receberam a bênção de Deus. Eles sabiam, aleluia, que esta promessa se cumpriu naqueles dias, como nós também sabemos que se cumpre ainda hoje, assim como estamos certos que se cumprirá até o dia do arrebatamento da igreja. Enquanto a igreja estiver na terra, o Espírito Santo, o Consolador, estará conosco e batizando os crentes e revestindo a cada um com o seu santo poder. Somos testemunhos. Não paremos de confiar em Deus. Aleluia. Há tantos irmãos pregadores veementes, não podemos negar. Temos que reconhecer os dons que Deus tem dado a estes irmãos. Temos que reconhecer a coragem deste pessoal. Porque deixar de dar um tom de reconhecimento dos outros, que não convém que continuemos mencionando ou nominando, tantos homens que Deus tem levantado com a finalidade de ministrar. Eu já, não é porque estou velho não, eu nunca fui avançado assim, né? Eu nunca fui avançado assim, eu apenas dou continuidade. Você vem de lá, passa o rojão para mim, eu passo para aquele lá na frente, né? Mas nós temos que aplaudir estes irmãos, reconhecendo a graça de Deus neles. Glória a Deus. Incentivando-os. Por exemplo, tem uma gama de pastores que vivem pregando por aí. Uma boa parte não tem igreja. Cabe a nós, ao convidá-los para o exercício da pregação, ao sair, ajudá-los financeiramente, para que alguém vá em nosso nome pregando por aí. Temos que fazer, temos que reconhecer. Há um combate acirrado aí com alguns, porque também não podemos deixar de olhar para esse lado, que há algum exagero, né? E principalmente alguns irmãos que estão trazendo assuntos que não nos convém aprender e nem aplicar ao nosso povo. Estes casos deveriam ser peneirados por estes próprios irmãos. Não é bom que mexamos naquilo que está feito. Não é bom que contrariemos o Espírito de Deus manifestado através daqueles homens de lá até esta parte. Porque agora vamos mudar. Porque agora vamos criar fatos novos,
Não, continuemos. Continue dentro da simplicidade. Diga para o povo, e o povo ouve e entende que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus distribui os dons espirituais, que Jesus abençoa, que Jesus cura os enfermos. Aleluia! Enquanto eu oro, aliás, enquanto eu prego, ore por minha filha. Eu estou com a filha há 34 dias na UTI. Eu estou pedindo a Deus misericórdia para ela, mas eu creio que Ele cura. Aleluia! Você orando, o Senhor orando, a igreja orando, Jesus cura minha filha. Aleluia! Glória a Deus! Ele fez com todo mundo até agora. Por que não fazer com minha filha? Glória a Deus! Aleluia! Ele vai fazer em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Nos tempos atuais de modernidade, é preciso que a igreja saiba conhecer os limites de sua atuação, que não são físicas, mas de comportamento. Isto tem a ver com a individualidade de cada membro. E um crente que tem compromisso com Deus, conhece a Deus e o reconhece como Senhor de sua vida, terá discernimento dado por Deus para conduzir-se na vida diária, no trabalho, nos estudos, nos negócios, e orientando a família, tornando-se assim uma bênção para a sociedade, cumprindo-se nele o que Jesus disse: vós sereis a luz do mundo. É a assembleia, aleluia, aquela assembleia que fica lá na vila, o povo, até o povo descrente, olha para lá, e vê lá a igrejinha lá em cima, nas horas de dificuldade, no surgimento dos problemas, se desloca e vai ali, sem que ninguém o conheça, mas se ajoelha, mas pede oração. Você ora e Jesus atende o reclamo daquele moribundo, daquela necessidade. Louvado seja Deus. Continuemos a fazer isto. Aleluia. Glória a Deus. Estamos passando, mas deixamos a bandeira com vocês. Não solte. Aleluia. Não removamos os limites antigos. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, se desgaste, perca se for possível, mas não deixe de falar estas verdades. Aleluia. Não deixe de falar estas verdades. Como ministro de Deus, colocado pelo Senhor para orientar o seu povo, cabe-nos buscar de Deus sabedoria e graça para poder agir de modo a despertar em cada membro o desejo e a necessidade de ter uma vida consagrada ao Senhor. Aleluia! Além de procurar despertar cada um para ter uma vida consagrada a Deus, é preciso que nós mesmos nos empenhemos para ter muita vigilância e sejamos guiados sempre pelo Espírito Santo, numa vida de santidade, para servir de exemplo aos nossos fiéis. Não nos esqueçamos de que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. A necessidade, aleluia, de cuidarmos da nossa vida. Aleluia. O povo vem me ouvir. Eu falei daquele povo descrente que vem me ouvir. Alguém disse para ele que eu sou um santo homem de Deus. Estou na frente. Sou o chefe. E o povo vem me ouvir. O que eu falo, ele aceita. Chamo para a oração, eles vêm e eu oro. Depois eu abençoo o povo. E eles se beneficiam da minha oração. Porém, se eles souberem que há deslize em mim, que eu, com as palavras, não sou aquele que está lá no púlpito. As minhas ações são contraditórias. Aleluia! Glória a Deus, o seu pensamento em relação a mim se modifica. E com certeza foi a última vez que ele veio na igrejinha. Aleluia. Quando alguém o convidar, a igreja daquele pastor, mas falaram assim, assado dele.
falaram assim e assado dele. Glória a Deus. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Glória a Deus. Glória ao Senhor. É importante, meus irmãos, isto é óbvio. Falar para os irmãos é estar ensinando o Padre Nosso para Vigário. Perdoe essa expressão, é muito chocante. Mas não há como administrar um povo sábio como é os senhores. Sem que tenha uma vida santificada. Mesmo porque a vida de santificação atrai para nós a cooperação de Deus na nossa vida através do Espírito Santo, na expressão de São Paulo, Cristo em vós, a esperança da glória. A esperança da glória. Se nós não temos esta vida, consequentemente, nós não receberemos a cooperação, a comunhão, a facilidade de expressão, o passar os assuntos. Falta para nós, com certeza, as condições ideais para, em falando, ser aceita a nossa palavra pelo nosso ouvinte, porque ele diz, ele não tem uma vida santificada. A Assembleia de Deus cresceu sempre aí, acompanhada da oração, do jejum, glória a Deus, da santificação, aleluia, os cultos contínuos de oração. E nestas reuniões, normalmente, Jesus batiza com o Espírito Santo. Sem que alardiemos, nem queiramos nos exaltar. Aonde trabalhamos, no setor onde cooperamos, nós temos um índice muito alto de irmãos batizados com o Espírito Santo. Nós não temos descuidado. Eu ainda faço... um dia um irmão falando aqui, disse, não vamos querer que o irmão, como o pastor Pereira, vá para a rua. Eu vou para a rua, sim, senhor. Talvez que alguns dos senhores não façam, mas nós fazemos as nossas vigílias de 24 horas, ainda ficamos junto com o povo, ainda acompanhamos Jesus batizando os irmãos com o Espírito Santo, nós incentivamos, nós fazemos isto. A igreja precisa se posicionar desta forma. Você crê que Jesus faz isto, faz aquilo? Então ore a Deus para Ele fazer. Nós precisamos continuar as campanhas de oração. Não pare de orar com seu povo. Não pare de fazer vigília. Continuemos fazendo isto para que esta igreja, no nosso tempo, no período de nossas atividades, ela continue crescendo. Aleluia! Crescendo. Quando entregarmos para os outros, ela esteja numa posição invejável em relação quando nós começamos. Louvado seja Deus para todo sempre. Glória a Deus. Os crentes precisam ver em nós os seus pastores. Aleluia. Em nós os seus pastores. Um comportamento de homens de Deus, que falam a verdade, que tem comunhão com Deus e deles recebe orientação e autoridade para realizar a sua obra. O povo precisa ver em mim, ver no Senhor. O povo precisa ver em nós. A Bíblia diz no capítulo 7, verso 13 do livro aos Hebreus, lembrai-vos dos vossos pastores. Esta expressão é muito bonita. É muito bonita. Lembrai-vos, glória a Deus. Capítulo 7, capítulo 13, versículo 7. Capítulo 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores. Presta atenção. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé deles, a fé dos quais imitais, atentando para toda sua maneira de viver. Eu vou orar porque meu pastor ora.
Aleluia, glória a Deus. Eu preciso ter uma vida consagrada, porque o meu pastor a tem. Aleluia. Eu preciso evangelizar e ir para o culto ao livre, porque o meu pastor vai. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. A fé dos quais imitais, atentando para toda a sua maneira de ver. Todos crentes, mas principalmente nós os pastores, precisam ser espirituais, pois o espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. A vida de consagração a Deus e de santidade é também um marco que precisa ser cuidado e nunca removido, porque aqueles nossos irmãos do passado cuidaram bem desta parte, zelaram bem desta parte, e eis aí porque esta igreja cresceu da forma a que nós vemos agora, porque eles foram cuidadosos nesta particularidade. Sejamos nós também. Aleluia. Sejamos nós também. Nós somos responsáveis por isso. Naquele tempo foram eles, agora é o Senhor, agora sou eu, agora somos nós, agora somos os responsáveis. Louvado o Senhor para todo sempre. A igreja de Jesus Cristo, pura e imaculada, é constituída por todos os que foram e são salvos e remidos pelo sangue de Jesus. Nós, os pastores, fomos chamados, e isto pela misericórdia de Deus, para um trabalho muito especial. O Senhor é o pastor, o Senhor é responsável, o Senhor é o chefe da comunidade. Seja um exemplo. Pulemos para a parte onde nós fizemos a correção. Eu disse para os irmãos, se alguém chegou após haver iniciado a pregação, na página 4, onde está escrito: não extingais os espíritos, o certo é, não extingais o espírito. Porque não me envergonho do evangelho, diz o apóstolo São Paulo. Aleluia. Pois o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E não seria bom nem que falássemos isto, mas há pessoas nossas que no passado fizeram um ministério brilhante com o povo na rua, na distribuição de folheto, que é na rodinha, né, que é pregando lá, aqui, ali e acolá. Ultimamente acham que não vale mais a pena, isto porque há um pouquinho de vergonha de estar com o povo na rua, com o povo na rua. E é bom que retornemos às bases. Irmãos, olha, isto tem muito de nós. Tudo que se vê, se nota, que aparece na Assembleia de Deus, depende muito de nós. Depende muito de nós, na administração, na orientação do povo. Depende muito de nós. Retornemos, então, às bases. Assim como o apóstolo não se envergonhava do evangelho, e com certeza também não se envergonhava da manifestação dos dons espirituais, nós também devemos estar atentos para não nos envergonharmos da legítima manifestação dos dons espirituais nas nossas reuniões. Glória a Deus. Há pessoas que no passado eram usadas por Deus nas profecias, nos dons espirituais, nos hinos espirituais. Estas pessoas estão fugindo da responsabilidade. Glória a Deus. Mas é bom que incentivemos. É natural, com o devido comedimento. Há casos, eu quero falar para os irmãos, casos aí prejudiciais. O irmão batizado com o Espírito Santo, falando língua estranha na igreja, é uma alegria o povo ouvir. Se volta para lá, o irmão entrega uma mensagem em língua estranha, o outro profetiza. Tudo isto enfeita a Assembleia de Deus. Agora,
Tem dificuldade aí, tem uns irmãos aí fazendo uns negócios aí que arrepia a gente. O pessoal dando pontapé, cabeçada, correndo no meio, vai lá, vem para cá, andando como caranguejo, como... Isso aí eu acho que deveríamos ter a coragem suficiente para orientá-los. Aleluia, para dizer que não é assim. Aleluia, aleluia, não é desse jeito. Mas dê glória a Deus, mas profetize, fale língua estranha, exalte o nome do Senhor, engrandeça a Deus através dos seus dons. Aleluia, aleluia, mas sejamos comedidos naquilo que Deus quer que façamos para a sua obra. Glória a Deus, a manifestação das línguas estranhas, dos cânticos espirituais, o povo glorificando a Deus com glória e aleluia, muitos sendo usados em profecia, é algo extraordinário e que muito gozo traz aos nossos corações. Isso é a Assembleia de Deus, isso é movimento espiritual, isto é a glorificação do nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Eu acho que já dá para ir para o almoço, né? O nome de Jesus. Paulo, apóstolo, diz, glória a Deus, regozijai-vos sempre, aleluia, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, aleluia, e não extingais o Espírito, nem desprezeis as profecias. Que Deus abençoe. Até o próximo ano. Você é meu convidado para me ouvir no próximo ano. Eu estarei falando na segunda terça-feira no próximo ano. Venha me ouvir. Eu gosto tanto de falar para você. Venha me ouvir. Muito obrigado.